Fala galera, mais uma aula aqui da automação com o Python. Então, recapitulando aqui, né? Na aula passada a gente baixou algumas extensões, fez algumas configurações aqui no Python. Algumas coisas que eu vou fazer aqui ainda sobre a aula passada e algumas outras coisas que a gente vai precisar também para as próximas aulas. Tá. Aqui você vai em uma configuração que é muito importante para ajudar o VS Code e o Python a trabalhar junto com todas aquelas extensões que a gente baixou. É muito importante essa parte, tá? Você vem aqui, clica aqui nessa engrenagem, vem em configurações e aqui você vem aqui no canto superior direito e clica aqui, ó, abrir configurações JSON. E aí você clica aqui, o seu não vai estar desse jeito, tá? Vai estar faltando algumas coisas. Eu vou deixar esse arquivo aqui na documentação junto, ou eu posso deixar aqui embaixo aqui um link para vocês baixarem também, tanto faz. E aí vocês copiam e colam aqui, tá bom? Já está configurado tudo certinho. E é isso. Tá bom? Essa aqui é a última configuração que a gente vai fazer, por enquanto. Beleza. Configurando tudo isso aqui, agora a gente vai criar uma pasta, tá? A gente vem aqui, você ainda não tem uma pasta, mas a gente não precisa clicar aqui, tá? A gente vem aqui em arquivo e a gente vem aqui em... Na verdade eu vou fazer de um jeito mais fácil, porque aqui eu acho que vocês iam se perder, então beleza. Minimiza aqui. E vem aqui na área de trabalho, criar uma pasta, pode dar qualquer nome para a pasta, eu vou dar curso automação, dá um enter. Beleza. Clica com o botão direito, mais opções e abrir com code. E aí ele já vai abrir uma nova janela para a gente com a pasta aberta, tá? Agora, uma configuração muito importante para a gente fazer, para a gente não ter erros e para não vir dar erros futuros também, para ninguém ficar perdido, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção porque isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui antes de tudo? Um conselho que eu dou também antes de vocês fazerem qualquer projeto é criar um ambiente virtual. Para que serve um ambiente virtual? Um ambiente virtual é como se fosse um projeto dedicado somente àquilo que está dentro do projeto, ou seja, tudo que você instalar dentro dessa pasta, daqui, do curso, automação ou alguma pasta que vocês forem fazer de projeto pessoal, sempre que quando vocês criarem esse arquivo virtual, tudo que vocês instalarem lá vai estar instalado somente nessa pasta. Então, ou seja, ele não vai ficar poluindo o seu VS Code, não vai ficar comendo memória à toa. Então, assim, tudo que você instalar vai estar ali. Eu digo assim, em questão de bibliotecas, essas coisas. Então, assim, se você tem uma pasta aqui, você instalou, sei lá, o Pandas, o Flask, ou alguma dessas bibliotecas que o Python tem dentro dessa pasta, quando você for abrir outra pasta para fazer outro projeto, essas bibliotecas não vão estar baixadas nessa pasta, nesse arquivo virtual, né? Então você tem que baixar novamente, tá? Só para deixar claro. E como que a gente faz isso? Aqui, ó, no canto superior direito, a gente clica aqui, ó, em painel. Aí vai abrir aqui um painel aqui pra gente, tá? E aí o que a gente escreve? A gente escreve Python menos M, minúsculo, tá? Tudo minúsculo. E aí a gente escreve venv e dá um enter. Aí, ó, já viu que aqui já apareceu uma pastinha escrito venv. Esse aqui é o nosso arquivo virtual, né? Que serve para rodar nossos projetos dedicadamente, sem dar erro, evita alguns erros, lentidão, e, tipo assim, isso é super importante, tá? Todo projeto que você for fazer é importante ter o arquivo virtual dentro dele. Aqui ele tem algumas coisinhas, a gente não mexe, tá? Pode deixar aqui.
sem mexer nele. Tranquilo. Agora a gente precisa ativar esse ambiente virtual. Só que antes da gente ativar esse ambiente virtual, a gente tem que vir aqui no PowerShell. Você escreve PowerShell, abre como administrador. Abriu como administrador, a gente vai escrever o seguinte código. Tem que ser exatamente como está aqui, tá? Opa. Execution. Só ver se esse aqui está em maiúsculo, tá? Execution policy, espaço, ALL. Aí você coloca aqui, menos, F maiúsculo, escreve force. O que esse código ele faz? Esse código permite que o VS Code consiga usar o PowerShell como terminal. É super aconselhável, tá? Hoje em dia todo mundo usa o PowerShell como terminal do VS Code, porque ele é melhor, é mais esteticamente. E uma coisa também que eu já vou explicar para vocês, que vai ser até mais fácil para poder ler o código, tá? Tá, executou isso aqui, aperta o Enter, beleza. Aí, o que a gente fez aqui? A gente pediu para o sistema executar essa, essa palavra aqui, que é uma palavra que permite o terminal do VS Code ter acesso ao nosso PowerShell. Para você verificar que ele foi ativado, você escreve get, aí você escreve aqui execute policy novamente. Calma aí. Execution policy. E aí você só escreve isso e dá um enter, que ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Aí aqui, ó, já tá comum. A gente escreveu ali em cima, beleza? Fez isso aqui, show. Aí vocês vão voltar aqui, né? Pode minimizar. Vocês vão voltar aqui no seu terminal do VS Code e vão escrever o seguinte código: ponto barra invertida. Aí você escreve venv barra scripts com um S maiúsculo barra activate e dá um enter. O meu, ele já vai aparecer que está ativado, tá? Que é aparecer essa palavra verdinha. No de vocês, vão aparecer uma mensagem e vão aparecer uma mensagem dizendo que se você aceitar isso, você vai estar correndo risco, blá 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 blá. Mas assim, isso é para você, é no seu computador, tá? Para você executar os seus códigos como se você fosse o administrador do seu próprio computador, que é o que a gente é na verdade, tá? Beleza. Apareceu essas mensagens, digita o A e dá um Enter. Que aí ele nunca mais vai aparecer aquela mensagem quando você for ativar um ambiente virtual, tá bom? Fez tudo isso, dá um CLS aqui para limpar o terminal. E em seguida a gente já vai começar a baixar as bibliotecas que a gente vai usar, tá? E a primeira biblioteca que a gente vai baixar vai ser o PyAutoGui. Como que a gente baixa? A gente coloca pip, tudo minúsculo, tá? Pip install, aí escreve aqui PyAutoGui. Escreveu PyAutoGui? Dá um enter, que aí ele vai começar a baixar para você. Beleza, o meu foi rápido porque eu já tinha baixado outras vezes. Baixou isso aqui, dá um CLS para limpar. E a gente vai baixar também o Pandas. Para você não digitar novamente aquele código do pip install, você pode apertar a seta para cima do seu teclado. Aí ele volta aqui para o código anterior. Aí você só apaga aqui o PyAutoGui e escreve Pandas, que ele vai baixar também essa biblioteca, tá? Uma biblioteca
para ler base de dados, essas coisas que a gente vai usar mais pra frente também. Aí ele vai terminar de baixar aqui certinho pra gente. Tá vendo, ó? Pandas, a biblioteca Pandas, ela tem várias subbibliotecas dentro dela, que a gente chama de classes, né? É uma biblioteca que tem várias classes e cada classe faz algo diferente. Eu explico isso mais pra frente pra vocês, tá bom? Esperar aqui. Ela demora um pouco às vezes mesmo, só aguardar. Beleza, baixou, instalou tudo bonitinho. Dá um CLS e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Para não estender muito, para o vídeo não ficar muito curto. Beleza? Então, até o próximo vídeo.